João 9, quem achou, diga amém. Diz assim um texto. Essa palavra voltou muito forte ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. Logo que eu dobrei o joelho ali, o Espírito de Deus me falou sobre ela. Diz assim o texto. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou-o nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele. Outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo insistia, dizendo: sou eu. E perguntaram-lhe então: como, pois, se abriram os teus olhos? E respondeu ele: o homem chamado Jesus. Oh, glória! O homem chamado Jesus fez lodo, ou lama, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Vou repetir o verso 11 com vocês mais uma vez. Diz assim, ó. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque e lava-te. E então eu fui e lavei-me e pude ver. Diga amém por essa palavra. Oh, glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse milagre, ele se torna muito específico, muito conhecido, muito famoso, instigante, interessante, mais do que até outros milagres que estão também na própria Bíblia Sagrada, porque João vai dar uma tônica, uma ênfase acerca do contexto com que esse cego foi curado. Ele vai dizer que este era um homem que era cego, mas a sua cegueira era de nascença, ele nasceu cego. E não aos olhos de Jesus, porque para Deus coisa alguma é difícil, nada lhe é impossível. Alguma coisa é difícil para o Senhor, gente? O mesmo grau de revelação, de poder que Ele tem para tirar a enxaqueca da cabeça de uma pessoa, é de igual forma como Ele trata alguém que está em estado de metástase, por exemplo, em estado terminal. Há alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Nada lhe é difícil, todas as coisas lhe são possíveis. Mas para a gente, quanto ser humano, há um peso diferente dentro desse contexto. Vamos ser sinceros? Uma coisa é quando alguém pega o microfone aqui, diz assim: irmãos, eu quero glorificar a Deus porque eu entrei aqui com uma dor de cabeça horrível, e enquanto os irmãos estavam adorando, eu não estava sentindo mais nada. Aí a igreja diz: glória a Deus. Agora outra coisa é, de repente, entrar alguém aqui na cadeira de roda, alguém que é paralítico desde que nasceu, e de repente alguém começa a cantar e tal pessoa levanta e pula, e você conhecendo esta história, sabendo que esta pessoa nasceu assim, que nunca gerou nenhum tipo de movimento, a igreja não só glorifica, meu irmão, a gente enverga, a gente fica estupefato com o tamanho feito, porque não é o tipo de coisa que acontece todo dia, não é o tipo de coisa que acontece toda hora. E por mais que tenha a relevância de sabermos que o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça é o mesmo Deus que cura um cego, é o mesmo Deus que levanta alguém paralítico, para nós a reação é diferente. A gente não consegue colocar as duas coisas dentro do mesmo contexto.
E é por isso que João vai dar essa tônica. Porque para o Senhor nada é impossível, mas para eles o que está acontecendo é extremamente extraordinário. Eles conhecem a história desse homem e eles sabem que esse homem é cego desde que ele nasceu. Por exemplo, esse na verdade é o único milagre a nível de cegueira, onde a deficiência é uma cegueira, em que os discípulos, vão deixar claro que o cego é cego de nascença. Por exemplo, quando Jesus curou o cego de Betsaida, ele também usou o cuspe diretamente nos olhos daquele homem que estava cego na aldeia de Betsaida. Impôs as mãos sobre ele, retirou a mão e perguntou para ele: o que é que você vê? E ele disse: eu vejo homens que andam como árvores. Jesus impôs as mãos de novo, porque entendeu que ele ainda não estava plenamente curado. Tirou as mãos, disse para ele: agora, o que você vê? Ele disse: agora eu vejo ao longe os homens andando distintamente. Aí Jesus diz: vai, porque você foi curado. Completamente curado. Jesus vai trabalhar com cuspe também, mas em momento nenhum vai falar que ele era de nascença, diferente deste cego que nós estamos tratando no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Este cego tem uma deficiência, e isso deixa ele em grau de semelhança ao outro cego de Betsaida, por exemplo, que também tem uma deficiência. Mas por que se a deficiência é a mesma, nós damos uma tônica, uma ênfase muito maior ao de João capítulo 9? Porque a deficiência dele é desde que nasceu, e nisto a gente se identifica. Por quê? Porque nós precisamos entender que as deficiências, elas não transitam apenas numa área externa. E quando nós usamos um texto como esse, que traz a narrativa de uma história que de fato aconteceu, e eu não estou falando apenas dos milagres de Jesus, porque o próprio João vai deixar claro em seu livro, e ele vai dizer que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, nem todos os livros do mundo poderiam conter todos os seus feitos. Tamanha a quantidade de milagres que Jesus realizou, porque o seu coração se movia de compaixão para todos. Jesus realmente é um tópico, é um tema totalmente inesgotável. É impressionante como mesmo depois de mais de 2000 anos, as pessoas continuam falando sobre ele e não se esgotam as mensagens sobre ele, e a gente vai vendo que ele realmente é água viva, é o poço que quanto mais a gente tira, mais a gente se aprofunda em querer beber dessa água. Ele mesmo disse que todo aquele que recebesse, receberia também nele a sua palavra, e a sua palavra dentro do nosso interior seriam como rios de água viva que jorrariam para a eternidade. Jesus é a fonte que não esgota, Jesus é o assunto que não acaba, Jesus é o poder que não passa, a evidência de uma realidade contemporânea, contínua, para sempre em nosso meio. Por isso Tiago vai dizer: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, contudo, nós vamos ver a diferença desses milagres. Ele entra na casa da sogra de Pedro, lhe impõe as mãos e a febre a deixa imediatamente. É milagre ou não é? É, porque não foi remédio, não foi nada, foi Jesus. Saiu de uma maneira inexplicável. Tudo aquilo que é feito de uma maneira inexplicável no campo da lógica trafega no caminho do milagre. O cego de Betsaida também tem uma deficiência. Mas por que eu não uso ele para aplicar o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite? Porque a deficiência do cego de Betsaida não dá indicação que ele nasceu cego. Agora, este cego, eles fazem questão de dizer que ele nasceu assim. E eu não vim aqui apenas falar de uma cura estereotipada. Eu não vim aqui pregar do Jesus que cura o câncer. Eu não vim aqui pregar do Jesus que cura das enfermidades. Nós conhecemos ele, sabemos que a sua palavra é a verdade, sabemos que o seu nome é poder, sabemos que ele levou sobre si todas as nossas dores, sabemos que ele nos deu o direito de guerrear com autoridade contra todo mal, a partir do momento que pelo derramamento do seu sangue, oh aleluia, levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Mas nós não podemos fazer o uso da evidência desse sangue apenas para falar de uma cura estereotipada,
onde as pessoas buscam a Jesus para curá-los de suas deficiências temporárias. Isso está deixando o evangelho de Cristo muito raso na boca de muito crente. Estamos trazendo um evangelho de um Cristo poderoso para curar do câncer, de um Cristo poderoso para curar da AIDS, de um Cristo poderoso para impor as mãos sobre o cego de Betsaida e impor a mão de novo como se fosse uma campanha, como se fosse um processo de oração, como se fosse uma cura gradativa, porém real, para que depois ele saia curado. Mas estamos esquecendo das maiores deficiências, quais? Aquelas que nascem com a gente. Por isso o cego de João 9 identifica-se perfeitamente com o tipo de evangelho que Cristo quer que nós vivamos no século 21. Por quê? Duas verdades. Primeiro, o milagre que acontece na vida dele é um milagre participativo. Quando perguntam para ele como você foi curada, ele diz assim, como você foi curado? Ele diz assim, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Aí perguntam de novo, como você foi curado? E ele diz, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Sabe o que ele está dizendo? Como você foi curado? Eu participei, ele fez a parte dele e eu fiz a minha. Ele fez o que ele tinha para fazer e eu fiz o que ele me mandou fazer. Alivia o compressor para mim, por favor, um pouquinho. Então veja bem, o cego de João capítulo 9 é alguém que nasceu cego. E talvez você diga, irmã Camila, o que eu tenho a ver com isso? Meu irmão, nós temos mais a ver com isso do que nós imaginamos. Davi e Jeremias vão entrar em comum acordo, mesmo sem se conhecerem, acerca de algo. Eles vão dizer assim, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Pode um feto pecar dentro do ventre da mãe? Não, não pode. Ele está falando da sua natureza caída. Ele está falando da sua natureza adâmica. Paulo vai falar sobre isso de maneira mais rasgada quando ele vai escrever a carta aos Romanos, capítulo 7. Ele vai dizer assim, o querer bem está em mim. E todas as vezes que eu vou executar o bem que está em mim, encontro uma outra lei operando nos meus membros, isto é, na minha carne, que opera contra o bem que eu quero fazer. Ocorre então que o bem que quero fazer, por causa disso não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está revelando o nível da sua deficiência. Ele está dizendo, eu tenho consciência, mas por causa da lei do pecado que opera na minha carne, vez ou outra eu me vejo fazendo o mal que eu não quero e deixando de fazer o bem que quero. Aí ele vai finalizando a narrativa do capítulo 7 dizendo, miserável! Miserável! De que deficiência ele está falando? Um homem crente como ele, porém com um espinho na carne. Um homem poliglota, um homem que foi levado à terceira dimensão e atmosferas celestiais. Um homem que sabia falar muito bem, com traquejo, com eloquência, com vernáculo. Mas quando lhe perguntaram o que foi que ele viu lá, ele disse que palavras não poderiam descrever aquilo que ele ouviu. Eu não estou falando de irmã Camila, que fala mal português e entende alguma coisa do espanhol, não. Eu estou falando de um homem versado na língua. Eu estou falando de alguém trabalhado nas palavras. Mas ele diz que aquilo que ele viu, ele não poderia expressar. Ele vai dizer, olha, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que o Senhor tem preparado. Olha, me faltam palavras para descrever aquilo que eu vi. Este homem tão crente, tão santo, tão de Deus, vai dizer, o querer bem está em mim, mas quando eu vou fazer, encontro um mal. Ele está dizendo, eu tenho consciência do bem, mas também tenho consciência de que eu sou mal. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa natureza caída cria em nós as maiores deficiências. Quais? Aquelas que não podem ser diagnosticadas pela medicina. Existem coisas acontecendo em nosso meio. Pessoas com deficiências em nosso meio, mas elas não buscam o tratamento e não querem o tratamento. Por quê? Porque eis a diferença de você adquirir uma deficiência ao longo do caminho e você nascer com uma deficiência. Qual é a diferença? Quem nasce com ela se adapta a ela. Então, na verdade, se te tirar aquilo, é que a tua vida te torna desconfortável. Por quê? Porque tu nasceu com aquilo. Tu cresceu com aquilo. Você só fala daquilo, você só vive aquilo. Para um malicioso, ficar uma semana sem falar mal de alguém é crise de abstinência, porque ele fala mal dos outros desde que ele se entende por gente. É um exemplo, só para a gente entender. Para uma
uma pessoa que está dentro da atividade da promiscuidade. Ficar uma semana sem sexo, para ela é uma crise de abstinência profunda. Por quê? Porque ela já aprendeu a ser assim. E se eu te disser que tudo isto faz parte de uma natureza deficiente e caída? Você vai querer a cura? Você está disposto a largar as suas muletas? Orabacante, o rebaraço e narabaraçé. Você está disposto a fazer com que as pessoas não sejam mais refém das suas dores, refém das suas crises, refém das suas deficiências? E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente vítima de uma deficiência que não quer ser verdadeiramente curado. Por quê? Porque ele torna os outros refém da sua dor, para ser bajulado o tempo todo, para ser cuidado o tempo todo, para ser amparado o tempo todo. Ovelhas que não amadurecem, ovelhas que não crescem. Por quê? Porque tem dependência de um gabinete o tempo todo, de uma ligação toda hora, de uma carência toda hora. Eu li, alguém deixou muito claro, escreveu assim: o vitimizado, veja, não é a vítima, é o vitimizado quem maximiza a sua dor. Não procura a cura, procura aliados. E é verdade. Pegue um vitimizado e se você for curado, sente ao lado dele. Quando ele começar a chorar a sua dor, você vai entrar com a palavra de ânimo. E você vai começar a dizer: Deus vai te dar vitória, eu já passei por isso, isso vai passar. Ele já começa a ficar irado. Por quê? Ele não quer alguém que diga que isso vai passar. Ele quer alguém que viva isso com ele. Nós precisamos aprender a viver um evangelho que cura além dos estereótipos, porque ele é isso. Não há interesse em Jesus de curar apenas do lado de fora. Jesus quer que toda a cura externa seja uma evidência de uma cura interna que aconteceu primeiro. Este cego é tipologia perfeita disso que eu estou falando. Quando você vai meditar no texto de Marcos capítulo 5, você vai ver que o que eu estou falando fala do caráter de Cristo. A Bíblia diz que uma mulher com fluxo de sangue vai sair de casa com uma ideia fixa de fé, dizendo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E o texto diz que ela vai, encontra Jesus, passa por entre a multidão, vem por detrás, estende a mão e toca. E aí o texto vai dizer assim: e imediatamente ela foi curada, estancou e sentiu no corpo estar livre daquele flagelo. Ela foi curada, dali ela podia ir embora na hora. Mas o texto vai dizer que Jesus diz assim: quem me tocou? Senhor, a multidão te aperta, os discípulos respondem, e tu te perguntas quem te tocou? Ele diz: sim, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Alguém me tocou porque de mim tomaram virtude. Alguém me tocou porque de mim receberam a cura. É o que Jesus está dizendo. Aí o texto diz que Jesus vira para trás, olha o texto, e virava para trás para ver, que isto fizera. Olha o que o texto está dizendo: e virava para trás para ver, que isto fizera. Jesus não estava procurando quem fez, Jesus estava procurando quem ele sabia que tinha feito. Há uma diferença. Ele não está procurando uma pessoa, ele está procurando ela. O que ele está querendo dizer é: por onde você está escondida, porque eu sei quem você é. Há um artigo definido no capítulo 5, lá no verso 34. E virava para trás para ver, que isto fizera. Mas ela, tremendo e temendo, não queria se apresentar, porque a sua condição aos olhos dos homens era uma condição de imundícia, mas ela já havia sido curada. Quando ela se apresenta, Jesus diz: quem me tocou? Aí ela aparece e diz: fui eu, Senhor. O texto diz que ela aparece tremendo. O texto diz que ela aparece tremendo, apavorada, e ela diz: fui eu, Senhor. Provavelmente ela está preocupada. Por quê? Porque ela pegou uma coisa que não era delas. Perdão, ela pegou uma coisa sem pedir, não foi roubo. Já parou para pensar nisso? Ela pediu a Jesus? Ela falou com Jesus? Foi lá, tocou e recebeu. Pediu? Pediu? Não pediu. Pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Está apavorada. Jesus está dizendo para mim e para você: fique tranquilo, não foi roubo, porque estava comigo, mas era dela.
É gente assim que Jesus está procurando. Gente motivada em buscar aquilo que reconhece que está com Ele, mas é nosso por direito dEle mesmo. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Aí Ele diz: filha, filha, você não está percebendo, mas Jesus está curando ela de novo. Quando Ele diz: filha, essa mulher nunca mais ouviu essa palavra. Há 12 anos ela está segregada da sociedade. Há 12 anos ela não entra em Jerusalém. Há 12 anos ela não toca o tamboril para cantar a canção de Miriam. Há 12 anos ela não celebra a Páscoa. Há 12 anos ela não entrega uma oferta. Há 12 anos ela não tem vida conjugal, se é que ela ainda tem marido. Há 12 anos ela não abraça e não é abraçada. Há 12 anos ela está distante da sociedade. E depois de 12 anos Jesus olha para ela e diz: filha. Não, você não está entendendo. O que Jesus está dizendo é: você é da casa de Israel, você tem parte no meu sangue, você é ovelha, filha. Oh, aleluia. Aí Ele diz: vai em paz, a tua fé, a tua, vem igreja, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser livre. Ser curada? Não. Ser? Porque ela foi curada, mas não tinha sido liberta. Por que não? Depois de 12 anos sendo rechaçado pela sociedade, a enfermidade que ela tem não é só hemorragia não. Tem traumas, tem problemas emocionais. E não precisa ser um Augusto Cury para dizer que por causa dessa enfermidade ela desenvolveu problemas psicológicos. Pelo amor de Deus, gente. Qualquer pessoa que tem uma rotina violentada, como foi o caso dela, vai passar por isso. Então veja, por que Jesus quer falar com ela? Porque para ser curada, depende dela tocar nele. Mas para ser liberta, depende dele falar com ela. Por que as pessoas no nosso século entram aqui para fazer campanhas, são curadas e vão embora? Por quê? Porque elas querem a cura, elas querem o carro, elas querem a casa. A libertação não, porque libertação requer confronto. Libertação requer denúncia. Libertação requer você dizer: Jesus, eu estou aqui. Libertação requer Jesus virando para trás e dizendo: confessa, te anuncia, quem é você? Pronuncia, vem para frente, vem para o meio, me encara. Ei! Proximidade. Por isso a rede social cresce tanto, porque os relacionamentos superficiais são bons. São relacionamentos onde todo mundo é maravilhoso, onde todo mundo é perfeito, onde todo mundo é lindo. Por que as pessoas se distanciam cada dia mais de um relacionamento profundo? Por que tem gente que não consegue manter relacionamento com amigos antigos? Porque os antigos conhecem o seu defeito. Os novos são bons porque só me apoiam. Eles ainda não me conhecem. Quando ela toca, ela recebe o que ela quer. Mas quando Jesus fala com ela, ela recebe mais do que imaginava. São áreas de cura. Áreas de cura que não podem ser estancadas pelo nosso toque. Áreas de curas que só podem ser estancadas pelo toque de Jesus. Deficiências que nascem conosco. E por que eu estou sendo maçante nisso? Porque eu quero que você entenda que tem deficiências aí, que nasceram com você, e que por mais que você esteja acomodadas a elas, elas não devem caminhar com você. Não devem. Por mais que elas te gerem alguma comodidade, por mais que elas te gerem algum medo da sociedade, elas não devem caminhar com você. Texto vai dizer que este homem era cego de nascença. E o que é essa deficiência? Oh, gente, é complicado porque o texto fala de cuspe. E todo mundo sabe que cuspe faz alusão a desprezo. Sim ou não? Tem culturas dentro de alguns países que quando alguém quer mostrar o quanto despreza a outra pessoa, tal pessoa cospe no chão. Agora você imagina, eu não estou falando de cuspir apenas no chão. No caso do cego de Betsaida, por exemplo, Jesus vai cuspir diretamente nos olhos do cego. Aí você diz assim: meu Deus, eu não consigo nem imaginar um Jesus cheio de compaixão, um Jesus cheio de misericórdia, um Jesus cheio de amor, de repente cuspir nos olhos de alguém. Haja vista que o cuspe está tão ligado ao desprezo,
tão ligado àquilo que é desprezível. Irmã Camila, será que Jesus está desprezando esses homens? Porque nos dois casos relativos à cegueira, ele vai trabalhar com o método do cuspe. Será que Jesus está desprezando esses homens? Não, perceba, Jesus não vai colocar o cuspe no braço, Jesus não vai colocar o cuspe na cabeça, Jesus não vai colocar o cuspe nas pernas, Jesus vai colocar o cuspe somente na região dos olhos. E talvez você diga, irmã Camila, Jesus cuspiu nos olhos do cego. Não, Jesus não está desprezando ele, Jesus está desprezando a cegueira, Jesus está desprezando a enfermidade. Não, você não entendeu. Jesus está dizendo: ei, eu vou trabalhar com você, mas não fique assustado quando eu usar um método que te confronta, quando eu usar um método que te humilha, quando eu usar um método que te deixa constrangido. Não fique achando que eu estou desprezando você. Quando Jesus cospe na região dos olhos, ele está dizendo: você eu quero, mas essa deficiência sai. Você eu quero, mas essa deficiência eu desprezo. Oh, meu Deus do céu, sabe o que Jesus está dizendo? Que esta deficiência, ela não é nada. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, quando coloca o cuspe na região dos olhos do cego, o que ele está dizendo é isso: a sua deficiência não é nada. Faz assim comigo. Faz assim. Isso aqui é quando você tem um assunto tão para tratar que você não dá nem trela, você já faz assim. É assim ou não é? É assim ou não é? O cuspe de Jesus nos olhos do cego é Jesus dizendo para a cegueira: Camila, por que você está pregando essa mensagem? Porque tem gente aqui nessa noite achando que as suas deficiências são o suficiente para afastar Jesus de você. Mas Jesus está dizendo: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Você acha que nessa noite é o culto dos fortes? Não, é o culto dos que dependem. Os cultos é o culto dos que confessam a sua fraqueza. Jesus está dizendo: que bom que vocês vieram, porque o meu poder se aperfeiçoa nisso. O meu poder se aperfeiçoa nisso. Mas eu não quero que você saia daqui nessa noite achando que você não pode viver um ministério realizado, achando que você não pode viver uma vida plena por causa das suas deficiências que te limitam. Jesus está hoje desprezando as suas deficiências, humilhando as suas deficiências, envergonhando, não você, as suas deficiências. E ele está dizendo: ei, fica comigo, porque o que você tem não é nada para mim. Isto aí que te impede não é nada para mim. Nada. Nada. Jesus vai tratar uma deficiência tão grave em nosso meio como se ela não fosse com cuspe, irmão. Não é com óleo, não. Com cuspe. Jesus não está dizendo: eu desprezo o cego. Jesus está dizendo: eu desprezo a sua... Obrigada. Eu desprezo a sua cegueira. Eu humilho a sua deficiência diante de mim e enalteço você, e levanto você, e mostro que você é melhor sem ela. Cuspe na deficiência. Jesus não é? Você está aí colocando um monte de limitação para Jesus te usar. Ah, Jesus, mas eu não canto. Jesus. Ah, irmã Camila, eu queria pregar, mas eu ainda não terminei teologia. Jesus disse... Você está dizendo: ah, irmã Camila, eu tenho buscado ao Senhor há tanto tempo, mas já tem 10 anos e o meu marido não volta para Jesus. E você diz 10 anos, e Jesus olha para os 10 anos e... Você diz: ah, eu queria tanto fazer a faculdade, mas eu tenho dislexia. Jesus olha para a sua dislexia. O que você tem de dislexia? Quem está entendendo? Jesus está dizendo: eu vou te usar, eu vou me aproximar, e a sua limitação será reputada a nada diante daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Quem recebe essa palavra reage. Levante a sua mão e diga: eu aqui, Jesus. Eu aqui, Jesus. Jesus não te vê como você se vê, meu irmão. Jesus não te vê como as pessoas te veem, garota. Quando Samuel entrou na casa de Jessé
para ungir alguém que lembrava a figura de Saul para ser rei em Israel. Ele foi tirando o chifre da cintura para derramar azeite sobre um dos irmãos de Davi. Aí a voz do Senhor bradou no interior de Samuel e disse para ele: Samuel, não é este que eu tenho escolhido. Não te atente para a aparência, porque o homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Eu vou repetir isso porque tem gente que precisa ouvir um efatá de Deus através dessa palavra. Deus disse a Samuel: eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Eu, o Senhor, não vejo como seu pai te vê. Eu, o Senhor, não vejo como sua mãe te viu. Eu, o Senhor, não vejo como seu marido te vê. O homem olha a aparência, mas eu conheço a intenção. Eu conheço o coração. E é assim que Jesus vê. Mãe Camila, como é que Jesus vê? Jesus vê além das deficiências. Jesus te vê por detrás de toda a cegueira. Jesus te vê por detrás de toda a limitação. Segurei só um pouquinho. Jesus te vê por detrás de toda a limitação. E nós provamos isso quando vemos o verso 1 do capítulo 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, olha isso. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais para que nascesse cego? Os discípulos só veem um cego. Completa para mim, para eu saber que você está aqui. Os discípulos só veem um? Só veem um? Só veem um? Porque a sociedade só te julga por aquilo que você tem. Para a sociedade você é o que você tem. E os vizinhos? A mesma coisa. O homem voltou vendo, ele está curado. Sabe que ele nasceu cego e agora estão olhando para ele e ele está curado. E de vez veem que ele está curado, eles ficam olhando para ele dizendo: não é esse o que pedia esmolas? Por quê? Porque as pessoas só te julgam pelo que tem, e o restante que sobra te julga por aquilo que você faz. Só que Jesus no verso 1 vai mostrar que ele não olha a gente pelo que a gente tem e não julga a gente pelo que a gente faz. Ele olha para a gente pelo que a gente é. E isso está provado. Olha o que está aqui no verso 1. Quando Jesus ia passando, vírgula, viu um homem, vírgula, cego de nascença. Os discípulos perguntam: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse? Para que nascesse? Então, só para você entender, todo mundo olha para ele e vê nele um cego. Jesus é o único. Olha o que o texto: quando Jesus ia passando, vírgula, viu um homem. Porque só olham para aquilo que ele tem, só olham para aquilo que ele faz. Mas Jesus consegue ver que independente do que ele tem, independente do que ele faz, sabe quem ele? Um homem. E passando Jesus viu um homem. Jesus está dizendo: até quando você vai me tratar como as pessoas tratam você? Até quando você vai se relacionar comigo baseado em como você se relaciona com as pessoas? Jesus está dizendo: você não está entendendo que eu não te vejo como o homem te vê e não quero me relacionar com você como o homem se relaciona? Porque o homem se relaciona com você baseado no que você tem. O homem se relaciona com você baseado no que você faz. Eu consigo ver quem você é. Eu vou falar bem rasgado para todo mundo entender. Nós somos assim. Você passa por uma prostituta no ponto e você olha e diz: ali uma prostituta. Jesus passa pela mesma prostituta e diz: ali uma mulher. Você passa por uma boca de fumo, você passa por um menino cracudo, você diz: ali um cracudo. Jesus passa pelo mesmo menino e tem uma perspectiva diferente. Ele olha para ele e diz: ali um menino. Não, quem está entendendo o que Deus está falando? Jesus te trouxe aqui para te dizer: ei, para de dificultar o seu milagre, porque você só fica pensando no que você faz ou no que você tem. Para de protelar.
a sua salvação, porque você não consegue chegar no altar de Deus para fazer uma aliança com Jesus, porque você diz, eu faço isso, eu bebo aquilo, eu uso aquilo, e o Senhor está dizendo, e vai continuar bebendo, vai continuar usando, e vai continuar enrolado, enquanto você não entender que distante de mim você não resolve. Mas como é que eu vou assim? Jesus está dizendo, vem assim que o rolo eu tiro, com você eu fico. O vício eu tiro, com você eu fico. Eu quero você pelo que você é. Eu não estou dizendo que nós sejamos os melhores, mas para Jesus, bom é todo aquele que é sincero. Quando Herodes quis ironizar o poder de Jesus, achando que ele era um mágico ou um profeta, mandou que trouxessem ele. Aí ele diz, diga para aquela raposa que eu não tenho tempo para ela. Agora, quando ele sentou no poço em Samaria, ele estava diante de uma pecadora que já tinha tido 5 e o 6º não era dela. Ela não era só uma pecadora, ela estava na atuação do pecado. Mas Jesus conversou com ela mais de meia hora, bem mais. Por quê? Porque Jesus não fica 1 segundo com um hipócrita, mas passa o dia inteiro com um pecador confesso. Irmã Camila, o que você está dizendo? Mostre a sua identidade, não importa o quão mal ela esteja. Mostre para ele quem você é, não importa o quanto isso te envergonhe no momento. Não se relacione com Deus baseado no que Ele tem. O Senhor não aceita suborno, isso está na palavra. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem se relacionar com Deus baseado em suborno, ofertas que põem Deus na parede, montes que confrontam, jejuns e votos que deixam Deus sem saída. Aonde? Aonde? Você acha que Jesus quer você baseado no que você tem? Acorda, nada do que você tem chama a atenção dele. Não, isso é tanto para uma coisa quanto para outra. Há quem tenha muito e acha que vai chamar a atenção porque tem. Jesus está dizendo, nada do que você tem chama a minha atenção, porque tudo que você tem passou pela minha mão para chegar na tua mão. E quem não tem nada também não tem que vir para cá arrastando chinelo, achando que humildade é ser pobre, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quando eu falo isso eu gosto até de lembrar que rico nunca me humilhou não, mas de pobre eu já ouvi cada uma. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí vem pra cá chorar porque não tem. Aí eu não vou conseguir ser porque eu não tenho. Aí eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho. Aí eu não consigo viver com Deus porque eu não tenho. E o Senhor está dizendo, você acha que eu te quero porque você tem? O que você tem não me chama atenção. E o que você deixa de ter também não. Porque eu não quero me relacionar com você baseado no que você tem. E o que você faz? Ai, mãe, eu não posso ir por causa do que eu faço. Está com vergonha do que faz. Jesus está dizendo, a tua vergonha é para o homem, porque a mim você não me escandaliza. E por que você não escandaliza Jesus? Tem gente aqui que não consegue confessar o pecado diante de Jesus, porque depois que peca, Satanás deixa sozinho. Aí a gente fica com vergonha de falar com Deus. E o Senhor está dizendo, vem falar comigo, vem falar comigo. Ah, mas depois do que eu fiz, como é que eu falo com Deus? E o Senhor está dizendo, rapaz, você está achando que o que você fez vai me escandalizar? O que você fez escandaliza teu pastor. O que você fez escandaliza teu irmão. O que você fez escandaliza tua mulher. Ah, Deus ninguém escandaliza. O Senhor está dizendo, eu vi quando você pecou, que dia você pecou, com quem você pecou, e eu sabia que você ia pecar antes de você ter pecado, e eu estava lá quando você pecou. Até quando vamos colocar empecilhos no relacionamento que Deus quer ter com a gente? Adão pecou, se escondeu, Deus vem do mesmo jeito que vinha antes, vem ou não vem? Mas procura, cadê Adão? Não está lá, porque pecou. E ele diz, Adão, onde estás, Adão? Gente, Deus não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? Sabia o número da árvore e a semente, quantas folhas ela tinha, quantas caíram naquele dia. Ouvi a tua voz e temi. Temeu por quê? Porque você baseia o amor que eu tenho com você baseado no que você faz. Você ainda não entendeu que o meu amor não falha. Você ainda não entendeu que o meu amor é incondicional. É complicado pregar isso, porque quando a gente fala isso, alguém pensa que a gente está abrindo margem para o pecado. Não, o que o Senhor está dizendo é, o teu pecado te separa de mim, mas não faz eu deixar de amar você. É só você confessar, é só você expor. Aleluia! 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 Levanta
Levanta a mão direita para o céu, como quem sabe que é filho amado, e diga: Ele me ama. Diga: Ele me ama. Bata nesse peito, bata nesse peito, bata nesse coração que está abatido, e diga: Ele me ama. Ele me ama. Deus vai dar testemunho de Jó a Satanás. Vai dizer: tens tu visto meu servo Jó? Não há nessa terra homem. Ele não diz não há nessa terra sábio. Ele não diz não há nessa terra poeta. Ele diz não há nessa terra homem. Jesus está dizendo: eu conheço ele por trás dos títulos que a sociedade colocou nele. Porque quando Jó entrava na cidade, o texto conta que cada um pegava uma perna da cadeira e ovacionava jogando ele para cima. Jó o sábio, Jó o rico, Jó o homem dos muitos banquetes, Jó o homem dos 1000 camelos. Porque a sociedade só te julga por aquilo que você tem. E as pessoas só te reconhecem por aquilo que você faz. Mas quando Deus vai dar testemunho de Jó a Satanás, ele diz: tem tu visto o meu servo Jó? Não há nessa terra homem. O Senhor está dizendo: eu não quero os seus títulos. Não há nessa terra homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e desviado do mal, como meu servo Jó. Jó era rico, Jó era próspero, Jó era sábio, Jó era filósofo, Jó era entendido. Mas Deus não vai trazer nenhuma das características do que ele fazia, mas vai trazer 5 características de quem ele era. Aí olha o que o diabo diz: mas também tu serve a ele de balde. O que o diabo está dizendo? O que muitas vezes Lúcifer fala na boca de muita gente. Diz assim: rasgando, né? O que ele quer dizer é o seguinte: ele é porque ele tem. Ela abençoa a obra de Deus porque ela tem, né? Ela vai na igreja todo dia porque ela tem carro, né? Gente que não consegue admitir que não faz porque falta disposição. Aí prefere enfraquecer a adoração do outro do que melhorar a sua. Satanás faz isso e ele usa a gente para fazer isso. Quando ele vê que não pode alcançar o grau que Deus elevou alguém, ele faz de tudo para derrubar essa pessoa de lá. O que Satanás está querendo dizer para Deus é isso aqui: ele é porque ele tem. Aí o que ele diz? Deixa eu tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele é. É tipo assim. E Deus? É como se Deus respondesse na mesma porção. Aí é como se Deus dissesse assim: então vai lá, toca no que ele tem para tu ver quem ele é. E ele vai lá e toca. E toma tudo que ele tem. Toma tudo que ele tem? Sim ou não? Sim. Toma tudo que ele tem. Depois de perder tudo que ele tem, ele dobra os joelhos e ele diz: Deus deu, Deus tomou. Foi a maior vergonha que Satanás já passou na história antes de Cristo. Por que, irmã Camila? É vexatório. Por que, irmã Camila? Porque que foi Deus que deu, tudo bem, mas não foi Deus que tomou, não. Vamos falar a verdade. Quem tomou? Vamos falar a verdade. Quem tomou? Então o diabo está ali ao derredor, esperando receber os créditos da destruição. Só que Jó me abre a boca e diz: Deus me deu. E o diabo está ali com sede de sangue: mas eu destruí, mas eu tomei. E ele me abre a boca no meio da adoração e diz: Deus deu, Deus tomou. Não, você não está entendendo. Sabe o que ele está querendo dizer para Satanás? Ele está dizendo assim: não reconheço o teu poderio, não reconheço a tua hierarquia, desconheço o seu governo sobre a minha vida. Quem me deu foi Deus, e se tomou foi vontade de Deus, porque eu não reconheço o teu governo sobre as minhas coisas, não reconheço o teu governo sobre a minha família. Satanás sai dali irado, pastor. Vai para Deus e pede a vida de Jó e diz: pele por pele, vida pela vida, e tudo que o homem tem pela sua vida, isto ele dará. O que ele está dizendo? Deixa eu matar ele. Aí o Senhor diz: não. Por quê? Porque você achou que ele era quem era por causa do que ele tinha. Agora que você viu que ele é, independente do que ele tem, você quer matar ele, porque a vida dele sem nada acaba contigo mais do que ele tendo as coisas. Não sei se você entendeu. Você às vezes passa um processo e você diz: Deus está me provando. Deus está dizendo: não, eu estou glorificando o meu nome na tua vida. Eu estou glorificando o meu nome na tua vida. Agora no capítulo 42, Deus não deixa Jó terminar a história dessa maneira. No capítulo 42, Deus virou. Sentiu uma chave de Deus aqui agora.
Aleluia. Se você acredita no exercício da palavra profética, toma posse dessa chave. Deus virou, vai virar. Eu quero crer que 2018 vai ser um ano onde depois de tantas perdas, de tantas dores, Deus vai usar uma chave de ignição que vai virar. Vai virar quando a gente menos espera. Deus virou o cativeiro de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos, aí deu a ele em dobro, deu a ele muito mais. Completa para mim, deu a ele muito? Deu a ele muito? Deu a ele muito mais de tudo que antes ele possuía. Que é Deus dizendo? É Deus dizendo. Isso é para que fique claro. Isso é para que fique claro. Que se você está achando que ele é porque ele tem, eu vou deixar ele passar um processo difícil para você ver quem ele é. Mas eu quero deixar claro que depois, gente, Deus está dizendo aqui para alguém, há um depois ainda na tua história. Mas depois eu vou dar de novo a ele tudo. Não o que ele tinha, vou dar mais. Por quê? Porque teve coisa que ele perdeu que não volta, pastor. A gente fala sobre restituição. Jó viveu a restituição das coisas, não das pessoas. Porque pessoas não se restituem. Tem coisas que a gente perde ao longo da jornada que para Deus glorificar o nome dele, ele não devolve. Tem de ficar a marca da experiência vivida, para mostrar que a gente também não ama a Deus só pelo que ele faz, mas por quem ele é. Agora, Deus é tão generoso que tudo aquilo que ele não restitui, ele dobra para compensar aquilo que não pôde restituir. Então Deus vai trazer em dobro tudo aquilo que Jó antes tinha. É Deus dizendo, para que fique claro que ele não é porque tem, mas tem porque é. Vou dar porque ele é. Está entendendo o que é que Deus está falando? Quando Jesus passa por este homem, todos veem um cego, mas Jesus vê o homem. Jesus está dizendo, eu não quero conversar com quem você quer ser, eu quero conversar com quem você é. Eu não quero falar com quem você diz que é, eu quero falar com quem você é. Eu não quero falar com a reputação que você montou, eu quero falar com o dono do caráter da sua alma. E os discípulos passam, olham para a vida do cego e dizem, Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus vai quebrar na emenda, nem ele nem os pais. Jesus está acabando com essa cultura de karma dentro da cultura judaizante, onde eles acham que alguém tem que ter pecado para essa pessoa carregar essa carga. São pessoas que querem rotular a nossa história de vida. Ela é assim porque a mãe dela era assim, ele é assim porque o pai dele era assim. O Senhor está dizendo, não, ele é assim porque eu decidi glorificar meu nome e mudar a história da geração da família dele. Agora veja, tem gente desesperada. E a vida do cego e a sua deficiência se torna o tema da conversa dos discípulos, porque eles só falam da cegueira desse homem. Agora, não teve nenhum outro deficiente dentro do contexto de milagre que Jesus tenha operado enquanto esteve aqui na terra, que eles ficassem falando da deficiência desse cego, ou do leproso, ou do paralítico. Por quê? Porque Jesus passava e curava, não conversava, não olhava, não pregava, não falava. Só que o texto está dizendo que Jesus estava passando, e quando viu esse homem, parou e ficou olhando para ele. E aí agora eles começam a falar da vida do cego, igualzinho a nossa vida. O problema é que a gente tem que fazer igual o cego. Não está nem aí para o que os outros estão perguntando e nem falando. Ficar preparado para receber o milagre. Sabe por quê? Tem gente que chegou aqui, Jesus passou, te viu, e de vez de você se alegrar, está deixando de comer, está deixando de dormir, está deixando de celebrar, está deixando de ser quem você é. Por quê? Porque desde que Jesus te viu, o comentário no almoço é o teu nome, é o que você faz, é o que você veste. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me lembro do meu período antes da minha conversão. É muito interessante, porque quando a gente está no mundo, ninguém quer saber com que dinheiro a gente paga a cerveja que bebe. Quando a gente está no mundo, não que eu bebia, mas é para generalizar, para a gente entender. Quando a gente está no mundo, ninguém quer saber com que dinheiro você paga o carro que você tem, se é roubado, se não é. Quando você está no mundo dançando no baile, ninguém quer saber se a boca que tu está beijando é do teu marido ou é dos outros. É impressionante. É você botar uma Bíblia debaixo do braço, perceber que Jesus olhou para você, que todo mundo quer saber se o dinheiro que você está comprando é seu mesmo, se a pessoa que está do seu lado é sua esposa, se você está indo para a igreja ou está indo para outro lugar, se você está indo para o culto mesmo ou se você está indo combinar alguma coisa com o pastor. Por quê? Porque Jesus olhou para a gente e isso desperta o interesse das pessoas, mas a gente, de vez de se alegrar, fica perturbado. Não come, não dorme, reclama. E eu vou falar, porque o Senhor está falando comigo, tem gente que entrou aqui perturbado.
Porque antes de ser crente, ninguém tomava conta da tua vida. Foi você decidir ter um encontro com o Senhor. Foi o Senhor parar no teu caminho, que todo mundo quer saber da tua vida, e isto está roubando a tua paz. Mas Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: vai dormir. Vai dormir e para de achar que as coisas giram ao seu redor. Ai, irmã Camila, porque só falam de mim, porque dizem de mim, porque os fofoqueiros só lembram do meu nome, porque estão envolvendo o meu nome na fofoca. Jesus está dizendo: vai dormir. Irmã Camila, como é que eu vou dormir com isso tudo acontecendo? Com os outros querendo saber se fui eu, se foi meu pai, se foi minha mãe, se é isso ou se é aquilo. O Senhor está dizendo: vai dormir. Por quê? Primeiro, porque é Jesus que vai responder. Segundo, por quê? Eles não estão olhando para você porque estão interessados em você. Os discípulos estão querendo saber do cego porque eles estão percebendo que Jesus se interessou pelo cego. Eles não querem saber do cego. O que eles querem ver no cego é entender o que Jesus viu no cego. Aí eu te pergunto: eles vão conseguir ver? Não vão, porque nem a gente entende o que é que Jesus viu na gente, que fará os outros. Jesus te trouxe aqui para dizer: vai dormir tranquilo. O interesse não é você. O que eles querem saber é o que eu vi em você. E aí, eu vou ficar sem dormir? Não, eu vou dar culto de ação de graça dizendo: Jesus me viu. Jesus me viu. Levanta a mão direita e diga: Jesus me viu. É. O pessoal te dá a oportunidade para cantar, tu não canta nada, mas tem maior unção na vida. Aí começa a cantar, começa em dó, termina em ré, atravessa Fá sustenido, acaba com tudo, mas daqui a pouco a igreja está virada no glória. Aí alguém que não entende nada diz: mas meu Deus, por que ela? Porque ele não canta nada. E a gente sai do culto dizendo: Jesus me viu, filho. Jesus me viu. Mas a sociedade não vai entender, porque ela não vê como Deus vê. E eles limitam o poder de Jesus na vida desse cego. Estou concluindo. Porque eles dizem: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais? Sabe o que ele está dizendo? Senhor, isso não é uma pergunta, isso é um julgamento. O que eles estão dizendo é: eu sei que tem pecado, eu só quero saber quem foi. Aí Jesus vai dizer: nem ele nem os pais. Eles estão limitando. Ou é uma coisa ou é outra. Eu entendo eles fazerem isso. O que eu não entendo é quando você faz isso consigo mesmo. Você quer aproveitar o encontro que teve com Jesus para determinar como ele vai operar. Aí me vem para o culto aqui, está com um problema, uma deficiência na área conjugal. Chega aqui: é, Senhor, porque eu estou no meu limite. Ou sai meu marido ou sai eu. Você colocou Jesus numa caixinha. Ou ele ou eu. Outros que vieram aqui e acham que o chamado é totalmente opcional. Aí vem para cá dizendo: é, Senhor, porque o Senhor fala comigo esse ano, porque ou eu trabalho ou eu vivo da obra. Os dois. É, Senhor, o Senhor tem que me dizer qual igreja. Se eu fico na igreja D ou se eu fico na igreja C, porque na A não dá mais. E você vai limitando. É, Senhor, o Senhor precisa dizer qual é o meu chamado. Se eu canto ou se eu prego, porque eu não estou conseguindo fazer nada. Eu entendo as pessoas fazerem isso conosco, emitirem julgamento e limitar o que Deus tem para nós. Agora eu fico chateada quando eu percebo que nós pegamos o Deus da eternidade, colocamos dentro de uma caixinha de opções e dizemos para ele: marque o X na opção correta. Eu vou falar bem do jeitinho que Deus está mandando. Sabe o que é isso? É você pegar Deus do trono do universo, enfiar ele dentro da caixinha da sua cachola e dizer: faz aqui. O Senhor está dizendo: ei, quando quiser conversar comigo, não me tira daqui para cá não, pula daí e vem para cá, para eu te mostrar as opções que eu tenho aqui em cima. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vai quebrar a limitação dos discípulos na emenda. Os discípulos vão dizer: Rabi, ele ou os seus pais? E Jesus vai dizer: nem ele nem seus pais. É como se Jesus dissesse: nem uma coisa nem outra, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa que ninguém espera. Eu vou fazer uma coisa que você não imagina. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou surpreender o pai, eu vou surpreender a mãe, eu vou surpreender ele, eu vou surpreender vocês. É uma palavra profética completa para mim. É uma palavra. É uma palavra. Para de preguiça, amanhã é sábado. É uma palavra. Uma palavra profética. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser até 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer para ela: surpresa. O que é isso? É o que o Espírito de Deus está preparando para nós.
Por que eu estou dizendo isso? Porque você entrou aqui dando opções. Jesus vai rasgar a tua prova. Você entrou aqui com uma caneta vermelha e uma azul. Jesus está dizendo, nem vermelha, nem azul, nem preta. Vou usar uma cor que você não conhece. Eu vou eu vou trabalhar com uma opção que você não cogitou, porque os meus caminhos não são os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus desígnios são maiores do que os seus. Me tira dessa caixinha e deixa eu ser Deus poderoso. Deixa eu ser o eu sou de Abraão. Deixa eu ser o poderoso de Moisés. Deixa eu ser o benevolente da Sata, resplandecente estrela da alva, o todo-poderoso Filho do homem, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, rosa de Sarão, lírio dos vales, raiz de Jessé, o todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para de botar Deus na caixinha, tira Deus das opções e deixa Ele fazer surpresa. Deixa Ele fazer surpresa. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, te prepara. Tu vai liberar uma palavra profética, e essa palavra vai determinar o que Deus tem para você esse ano. Deus tem surpresa. Deus tem surpresa. Deus tem surpresa. Deus tem surpresa. Prepara aí. Vou contar de 1 a 3. No 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela: surpresa. Quem entendeu diz amém. Senta, não me obriga a terminar não. Você vai dizer para ela: surpresa. Escuta. Alguém está dizendo, porque ela está ficando para titi, ou ela casa com fulano ou com Beltrano. Jesus vai surpreender, alguém vai dizer, surpresa. Alguém está olhando para a tua igreja e está dizendo, porque aqui só tem a opção A, B e C. Se você não quiser essa, não vai vir nenhuma. Jesus está dizendo, prepara aí a Z que eu estou trazendo de outro continente. Jesus está dizendo, prepara a surpresa aí. Alguém está estudando para um concurso, para entrar numa vaga. Só que você é maior do que a vaga que você quer entrar, mas ainda não sabe. Aí você diz, eu estou estudando para entrar nessa vaga. O Senhor está dizendo, não, você não cabe nessa vaga. Eu vou preparar um cargo para você preencher uma vaga que ainda não existe. João capítulo de número 4. Sunamita, sentada no poço. Ela percebe que Jesus descobriu que ela tem um marido que não é dela. Ela confessa o pecado e imediatamente tem desejo de saber aonde ela vai para entregar a oferta para a expiação desse pecado. Porque quando ela diz assim, aonde se deve adorar, no templo ou no monte? O que ela está querendo dizer aonde eu levo oferta para a expiação do meu pecado. A adoração não tem nada a ver com essa cultura ocidental nossa. A adoração em Jerusalém é lugar de renúncia, lugar de entrega, onde eu levo a oferta. Quando Gideão quis saber se era Deus que estava falando com ele no lagar, ele não disse, se for Deus me dá. Ele disse, se for Deus espera aqui que eu vou trazer. Se tu receber, eu sei que é Deus. Tem nada a ver com essa adoração, eu vou lá na igreja para receber. Coisa da nossa cultura, está errado. Não se vem na igreja para receber, se vem para dar, para adorar. O culto foi ruim, culpa do adorador. Porque Deus não tem obrigação de vir aqui dar nada para ninguém. Aqui é o lugar de Deus ser cultuado, homenageado. Adora tem privilégio, né? A gente ainda tem privilégio. Porque tem a pessoa bendita do Espírito Santo. Um fala em língua, o outro é renovado, o outro edifica, o outro interpreta, o outro é batizado. Tudo no poder do Espírito. Na época em Jerusalém não era assim não. Eles iam e não tinha esse movimento, mas ficavam lá, porque eles entendiam, nós viemos aqui para oferecer. Então quando a mulher diz aonde se deve adorar, ela está dizendo, aonde eu vou levar a oferta para a expiação desse pecado, que eu quero ser perdoada. Qual era a oferta? 2 bodes. Ela diz, aonde eu levo, estou esmiuçando para você entender, aonde eu levo a oferta para a expiação do meu pecado? No templo ou no monte? Ela está no sanhaço, irmão.
Por quê? Judeus não se comunicam com samaritanos. Por que não? Porque samaritanos perverteram a liturgia de adoração. Eles construíram um altar a Deus Jeová no monte, mas também construíram a Baal, construíram Baalins, e Deus não se mistura. E por que eles fizeram isso? Porque quando eles perverteram a liturgia de adoração, eles não podiam mais entrar em Jerusalém. E as pessoas são assim, quando elas não têm condições de chegar a um altar legítimo, elas criam um falso para ter a sensação de que... Isso é mensagem para outro dia. Para ter a sensação de que estão adorando, para ter a sensação de que tem Deus. Mas o Senhor vai responder para ela assim, ó: a salvação vem dos judeus. Sabe o que ele está dizendo? Se fosse para você entregar oferta para a expiação do seu pecado, você tinha que ir para Jerusalém, porque o único altar legítimo está lá. O que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Você sabe que esse monte é conversa para boi dormir. Mas ela disse o quê? Aonde eu consigo perdão? Aonde eu levo oferta para a expiação? Olha a limitação, olha como nós somos diante de Deus. No templo ou no monte? Aí olha quando eu digo que ela está no sanhaço. No templo, ela não entra, porque não pode. Vai no samaritano pisar no templo, vai morrer, vai ser apedrejado. Para os judeus, os samaritanos são cães. Você deixa um cachorro entrar aqui? Deixa? Se deixa, não deveria. Não deveria. Porque o lugar é santificado, a gente faz isso para consagrar. Se fosse para ser qualquer lugar, então a gente ficava na nossa casa, cada um fazia um FaceTime de lá, né? Não, consagrado. Consagrado. O que ele está dizendo é o seguinte: samaritano não entra lá porque perverteu a liturgia. No templo você não entra e no monte Deus não recebe, porque não reconhece a sua oferta no monte. Porque o monte tem Baal, tem Baalins. Aí olha o que ela está dizendo: quero pedir perdão. Peço aonde? No templo ou no monte? Jesus diz: pegou, hein? No templo tu não entra, no monte Deus não recebe. Olha como a gente é limitado. Tá vendo? Por isso que não é bom a gente dar opção. O bom é a gente sentar e dizer: Deus, faz. Porque segundo a opção dela, ela ficava sem perdão. Porque no templo ela não entra, no monte Deus não recebe. Aí ele olha para ela: surpresa. Uma cabine ele falou isso? Desse jeito não. Mas foi como se fosse, porque ele disse assim: a hora vem, já chegou, e fala contigo agora. Em que os verdadeiros adoradores... O que é adoradores dentro desse contexto? Ele está dizendo: em que os verdadeiros pecadores arrependidos não precisarão adorar somente no templo e nem precisarão construir ideias falsas no monte. Chegou a hora, e fala contigo agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que ele está dizendo? Ele está olhando para aquela mulher que teve 5 maridos. Ele está olhando para aquela mulher que estava no 6º. Ele está olhando para aquela mulher que estava limitada, dizendo no templo ou no monte, e está dizendo para ela: surpresa, o teu perdão está sentado no poço, falando contigo agora. Recebe perdão, minha filha, e perdoa ela. E ela foi perdoada. Foi perdoada onde? No templo? No monte? No poço. Mas ela pensou: vou para onde? Para o templo ou para o poço? Jesus está dizendo: vem para cá. No 3, ainda não acabou. No 3, você vai olhar para essa pessoa e vai falar para ela: surpresa, tá bom? Vai falar o quê? Surpresa. Quem aqui já participou de uma festinha surpresa de alguém? Porque é sempre assim, a gente faz dos outros, mas não tá indignação, ninguém nunca fez para mim. Então é mais fácil perguntar se você já participou da de alguém. Você faz assim, surpresa?